Boa tarde a todos. Sejam muito todos bem-vindos a essa casa de paz, de amor, uma casa que nos conforta, né? E mais um evangelho, que é um momento de paz, reflexão e fortalecimento espiritual. Alguns recados. Eu peço, por gentileza, que desliguem os celulares. Se puder também tirar do vibracal, seria muito bom. Desligue mesmo, porque este momento é o momento de vocês. Para vocês se conectarem, para vocês saírem daqui com aquilo que vocês vieram buscar. Então, alguns recados, né? Como de sempre, né? De praxe, são lembretes importantes. Antes de falar dos lembretes, eu quero agradecer doações que têm chegado aqui do Paz de Amor. E, claro, que a gente continua solicitando, pedindo para que quem puder, claro, continuar doando. Doações diversas, tá? Tampinhas de plástico, latas em geral, né? E vestuário, calçados, tudo que tiver em boas condições de uso. Porque nós não temos costureiras, né? Assim, a roupa não pode vir faltando botão, zíper, porque as pessoas não têm condições de nem comprar para colocar e nem mandar arrumar. E aqui nós não temos o reparo, né? O reparo da peça. Então, seguimos com os recados. Nós temos vários cursos gratuitos aqui na casa. Curso de oratória, para todo mundo, tá? Todos que quiserem melhorar, inclusive esse curso nos ajuda até no próprio trabalho, porque muitas pessoas têm aquela dificuldade de falar em público. Então esse curso ele é bem dinâmico, muito gostoso de se fazer, as pessoas são bem acolhedoras, então não percam essa oportunidade e também até de divulgar para pessoas que vocês conhecem. Nós temos turmas de segundas-feiras e de quinta-feira. Então, o início é 22 a 23 agora, segunda-feira. Inicia já as primeiras turmas de segunda-feira, 23/2. E de quinta, inicia no dia 26. O grupo de estudo Boa Nova, essas turmas estão abertas para o dia 24, na próxima terça-feira, tá? Inscrições aqui no próprio local, das 20 horas às 21h15. Maiores informações, o que eu estou falando aqui, tem tudo na livraria e tem no mural também, lá na entrada do Paz e Amor. Né? Esse curso do Estudo Boa Nova estuda o Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma simples, item por item. Bom, nós temos agora o Teatro Infanto-Juvenil Paz e Amor em Jesus. Então, eles dizem, né, que tal aprender a arte do teatro num lugar onde o amor, o respeito e a alegria caminham de mãos dadas, né? O curso de teatro infanto-juvenil é um convite para soltar a imaginação, fazer novas amizades, aprender a expressar sentimentos e o amor ao próximo. E, é claro, dar muitas gargalhadas, né? Então, o início é dia 1º de março, das 8 às 8h45, aqui na sala Anália Franco. Então, o palco está à sua espera. Outro curso, que é um curso complementar, é o curso de perispírito. Então, esse curso de perispírito estuda o corpo espiritual que liga o espírito ao corpo físico, ajudando a compreender os processos da reencarnação, da mediunidade, da saúde espiritual e da vida após a morte, promovendo o autoconhecimento e crescimento moral à luz da doutrina espírita. As inscrições são feitas no próprio local. Nós vamos ter turmas de sábados, de segunda-feiras e às quintas-feiras. Então, maiores informações na livraria ou no mural, né, da entrada do Paz e Amor. E, por último, nós temos um curso de formação baseado na doutrina espírita. Então, são 4 meses, são todas as terças-feiras. Então, os interessados devem ter algum conhecimento da doutrina espírita, ter ou estar cursando algum curso espírita aqui da casa.
ou talvez até tenha feito em outra casa, e ter afinidade com a causa da evangelização. Então, esses educadores, eles vão nos ajudar a estar ajudando as crianças, ensinando as crianças, passando o que a doutrina precisa passar de uma forma lúdica, dinâmica, né? Bem da idade de cada grupo, né? Então, vou passar a palavra para o Fabrício, mas que possamos sentir a presença amorosa de Jesus entre nós, envolvendo cada um em luz, serenidade e confiança. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Que todos possam ser bem-vindos e bem-vindas a mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Recados extensos, né, aqui que a Margarete nos passou. Mas por quê? Porque passou o Carnaval. O que significa isso? Começou o ano, né? A gente, o brasileiro, fala que o ano só começa depois do Carnaval. Então, acabaram as desculpas. Sabe aqueles planos que nós fizemos lá em dezembro? Pois é, gente, chegou a hora da gente sair do sofá e levantar e vamos embora, vamos em frente, né? E a gente sempre fala aqui dos planos materiais, mas não esquecemos dos planos espirituais, né? Então, queremos algo melhor para a nossa vida material, um emprego novo, uma casa, um carro, tudo certo, vamos em frente. Queremos ir para a academia, fazer atividade física, melhorar o corpo, ótimo, tudo isso é maravilhoso. Mas a gente não pode esquecer das nossas metas espirituais. E isso fala diretamente com os recados da Margarete, né? Dos cursos que a nossa casa tem, que é justamente para a gente se conectar. Vir aqui e receber os passes, ótimo, maravilhoso. Isso nos dá força, equilíbrio para a gente enfrentar a nossa vida lá fora. Mas é um dos lemas do Espiritismo, né? Amai-vos e instruí-vos. Através da instrução, nós conseguimos compreender o que é o amor. Compreender melhor o que é a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E que esta é uma vida efêmera, em que estamos aqui para evoluir o nosso espírito, ou seja, quem nós realmente somos. Então nós queremos convidar todo mundo a ativamente participar dos cursos da casa e também a estar aqui hoje, como estamos aqui, presentes de corpo e de alma, também de espírito, estarmos aqui realmente presentes. Por isso a gente pede para desligar os celulares. E uma coisa que eu gostaria de falar, a nossa querida Angelina, né, que é a fundadora desse trabalho, ela sempre nos falava, né, a palestra é para quem veio, né? Então aquela pessoa que você fala, olha, fulano podia estar escutando isso. Na verdade, a palestra é para quem está aqui. Mas hoje a gente sabe, né, que muitas vezes a gente deixa alguém em casa, ou algum amigo, ou um parente com quem nós estamos preocupados, né? Com quem a gente está sentindo que está perdido, ou que precisa de uma ajuda. Então, o que eu quero convidar todo mundo, né, o que nós queremos convidar, é que envolva essa pessoa, né? Pense nela no momento das vibrações, se mantenha firme, para que a espiritualidade envolva também essa pessoa que é objeto da sua preocupação, para que ela também possa ser envolvida e assim ser ajudada também. Para a espiritualidade não há limites. Então vamos em frente sempre com muita fé. Vamos começar o nosso trabalho. Hoje, o capítulo do Evangelho que leremos será o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Especificamente o item 12, motivos de resignação. Quem fará as leituras, né, da mensagem e do Evangelho? Nossa querida Maria José. Prece inicial será o Vanderlei. Vibrações gerais dos passes e vibrações das águas será a Gilda. E a prece final será a Márcia. Hoje, a nossa palestra, o tema da nossa palestra é um tema que tem muita relevância para os dias atuais. Obediência e resignação. Olha que reflexão importante, né?
sobre nós sermos obedientes e sermos resignados. O que essas coisas têm em comum? E quem vai nos trazer essa palestra e essas reflexões será um grande trabalhador da nossa casa. Acredito eu que seja a primeira vez que está aqui com vocês, sim. Aos sábados, então, temos uma estreia, mas ele é um grande trabalhador da nossa casa, faz parte do Evangelho Vibrações e Passos das quintas-feiras, nosso querido Gilson Pereira, que aceitou de pronto e com muito boa vontade o nosso convite e certamente vai nos trazer palavras muito inspiradoras e esclarecedoras. Então, vamos estar aqui atentamente ouvindo o Gilson. Que Jesus nos abençoe. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Item 12. Motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva aqueles que padecem a bendizer o sofrimento como primeiro passo para a cura. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos e séculos de sofrimentos na vida futura. Mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, ditado pelo Espírito Irmão José. Título: Lição na prova. Nas provas as quais se defrontas, aprende a lição que elas se descortinam ao espírito. Toda queda ensina muito. Com o aprendizado de um único tropeço, conseguirás ficar de pé em diversas experiências semelhantes. A lágrima é um processo de limpeza da visão. Não raro é preciso que caias para que vejas o que reteiam contigo. Apenas o que sofreram na pele sabe avaliar a intensidade da dor dos semelhantes. Se não te revoltas, os revés que sofras te conferirão intransferível conhecimento da vida. A dor que te quebranta é a mesma que te faz crescer. Como estamos? Vamos assim nesse momento, se preferirem, fecharem os olhos para nos concentrarmos, para que essa palestra da tarde, ela possa adentrar dentro de nós e refletirmos os seus exemplos de obediências e resignações. Que Jesus abençoe a todos nós que estamos aqui presentes. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nós podermos estar aqui
a ouvir nosso irmão Gilson, que fará para nós a explanação do seu Evangelho, que cada palavra ela se torna uma semente para que ela possa frutificá-los e crescer e dar os frutos de exemplo dentro de nossos corações. Mestre Jesus, abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. E boa tarde também para os irmãos que estão nos vendo pelo Facebook, no conforto de seus lares. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite feito pela equipe, na pessoa do Fabrício, e também vou agradecendo pelo acolhimento de todos que nos receberam tão bem aqui e nos deixaram bastante à vontade, para que nós possamos passar para vocês hoje uma lição muito importante do Evangelho do Cristo, que é a obediência e resignação. Esta lição é um texto ditado por Lázaro em 1863. O Lázaro de Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, e nós sabemos que Jesus era muito amigo da família de Lázaro, de suas irmãs também, e às vezes Jesus se hospedava na casa deste. E nós sabemos também que Lázaro, passou por uma crise muito grande de catalepsia, uma catalepsia profunda, que ele foi dado como morto. Então uma de suas irmãs, desesperadas, corre até o Cristo, que estava lá perto, e diz: ele está morto, ele está morto. E Jesus, com muita tranquilidade e calma, disse: espera um pouco, leve-me até lá. Levaram-no onde estava o corpo de Lázaro, e Jesus percebeu que ele não estava morto, ele estava com um sintoma de morte aparente. Então, rapidamente, para não se estender, Jesus deu a Lázaro um passe, transmitiu para ele, com aquela sua enorme ascendência moral, vibrou, e Lázaro despertou deste estado cataléptico e continuou a sua vida normalmente. A doutrina de Jesus sempre nos ensinou a obediência e resignação. Duas virtudes que devem estar sempre presentes nas nossas ações. Elas são companheiras da doçura, ou seja, pessoas que têm a obediência e resignação são pessoas naturalmente gentis, afetuosas e agradáveis de se conviver. Ensina José Carlos de Luca, grande espírita, autor de livros, palestrante e amigo da casa, dizendo o seguinte: doçura não é sinal de fraqueza. Ao contrário, é preciso ser muito forte para ser doce num mundo em que ser agressivo, indelicado, está virando rotina. Nós habitamos um planeta de expiação e de provas, que está numa fase já de transição para tornar-se um planeta regenerado. Na internet há informações de alguns palestrantes que dizem que o planeta estará regenerado em 2054. Se nós analisarmos o mundo que nós temos hoje, isso é impossível de acontecer. Prefiro ficar com a informação de Sueli Caldas Schubert, que inclusive esteve aqui uma vez no Paz e Amor, em 2018, perguntada exatamente sobre isso: quando que vamos ser um planeta de regeneração? Ela disse: vai levar 1000 anos. Portanto, este nosso planeta de expiação e provas, o mal ainda é muito presente, como nós todos sabemos. Nós acompanhamos as notícias, nós vemos o que acontece aqui.
Somos uma civilização ou uma humanidade muito avançada em termos de tecnologia. Nós temos, por exemplo, hoje o celular. Com o celular podemos falar com uma pessoa que está a milhares e milhares de quilômetros daqui. Ou seja, as comunicações tornaram-se tão eficientes que é um avanço enorme. E nós temos também avanços nas ciências, nas pesquisas científicas. Em quanto tempo fez-se uma vacina para o Covid-19? As vacinas foram concebidas num prazo recorde. E isto que é? Isto é um avanço de pesquisa que propiciou isto. Isto para dar só um exemplo simples. E o avanço dos carros, dos aviões, dos navios, enfim. Entretanto, embora tenhamos de um lado o avanço tecnológico, nós ainda somos falidos moralmente. Por quê? Porque falta amor, falta solidariedade, a passividade diante do sofrimento alheio, que é ainda movido pelo egoísmo. O que é o egoísmo? É pensar só em si mesmo. Eu estando bem, que me importa o próximo. E temos também o problema do orgulho. O orgulhoso faz com que ele se sinta superior aos outros. Também não se importa com o que está acontecendo com o seu vizinho, desde que ele esteja bem. Estes dois, o orgulho e o egoísmo, são as duas mais graves chagas da humanidade e que atrasam enormemente a evolução do ser. E são as duas mais graves falhas morais responsáveis por todos os males que nós temos no planeta Terra. Oriundo dessas duas falhas morais, temos as outras: a vaidade, a avareza, o ódio, enfim. O que é, afinal, a obediência? Será que nós fizemos já alguma vez um pensamento, uma introspecção e perguntamos para nós mesmos: será que nós somos obedientes? Mas o que é que significa ser obediente? É o que nós vamos ver. A obediência é uma virtude conquistada pelo Espírito nas diversas encarnações. É o consentimento da razão. Que significa? Ser obediente é seguir as leis de Deus, que são 10. E nós encontramos estas leis no livro dos Espíritos, em sua terceira parte, perguntas 614 a 648. Então nós temos lá a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de igualdade, de amor e de caridade. Se nós seguirmos estas leis, nós então estaremos fazendo um bom uso do nosso livre-arbítrio para buscar o nosso aprimoramento moral e, consequentemente, atingir a nossa evolução possível, porque a evolução total só Deus a tem. A obediência exige atitude consciente, boa vontade, determinação, humildade e disciplina para cumprir o dever. Vamos aos exemplos de obediência. São alguns, é evidente. Há muitos anos, Divaldo Franco, o já saudoso Divaldo, desencarnado em maio do ano passado, sofreu uma grande enfermidade cardíaca.
O seu médico diz a ele que ele deveria fazer repouso absoluto, porque senão desencarnaria. E Divaldo, então, seguindo a orientação do médico, estava repousando num dia de trabalho, quando lhe surge a sua guia espiritual, Joana de Ângeles, e pergunta para ele: o que você está fazendo aí deitado? Irmã, estou doente, estou com dores, não posso levantar, senão vou morrer. E ela responde: e daí? Eu já estou 100% morta e estou aqui trabalhando. Levante-se, vá trabalhar. Mas, irmã, não posso pôr o sapato de tantas dores. Levanta-se e vá trabalhar. O Divaldo levantou-se, pôs a roupa com muitas dores. Chegando na casa espírita, as dores desapareceram. Um mês depois disso, quem morreu foi o médico do Divaldo. O Divaldo foi lá e fez uma prece. Outro exemplo de obediência foi Chico Xavier. Nós sabemos, conhecemos a história dele. Em 1931, apresenta-se a ele um espírito, Emmanuel, e o convoca para uma tarefa e diz para o Chico: você tem uma tarefa importantíssima a realizar. E o Chico diz, com aquele jeitinho mineiro dele: mas, meu irmão, o que é preciso para seguir no meu trabalho? E o que o Emmanuel respondeu para ele? Todo mundo sabe, gente. Disciplina, disciplina, disciplina. E o Chico obedeceu a vida inteira a este nobre espírito. Dedicou toda a sua vida cumprindo a sua tarefa, missão de servir como médium, instruindo, consolando, sempre colocando a prática da caridade acima de suas próprias vontades e necessidades materiais. Foi um abnegado. Allan Kardec, que também obedeceu todas as instruções que vinham dos espíritos quando ele codificou a doutrina, através da participação de 4 médiuns muito jovenzinhas, mas ele obedeceu sempre apoiado na lógica, sempre apoiado na razão. Aliás, o Kardec, ele era cético. E é importante que se diga que ser cético não significa dizer ser descrente. Há uma grande diferença. Cético é aquele que questiona. Cético é aquele que vai se informar quando recebe algo novo. Foi o que o Kardec sempre fez. Nunca praticou obediência cega e passiva. Outro grande exemplo de obediência é Francisco de Assis, que é chamado por Joana de Ângeles, em seu livro Liberta-te do Mal, como o menestrel de Deus, pois Francisco de Assis compôs o Cântico das Criaturas, louvando a Deus. Louvar significa reconhecer a bondade e a grandeza do Criador. Então Francisco recebe uma orientação de Cristo, não diretamente deste, mas através de um emissário do Cristo, que diz a ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. E o Francisco de Assis achava que ele tinha que reconstruir tijolo por tijolo a igreja, mas não era a isso que a entidade e Cristo se referia, construir a igreja, porque a igreja estava falindo em função exatamente das falhas morais daqueles que a dirigiam naquela época medieval, pelos anos 1200. E o Francisco de Assis só entende essa lição, que ele tinha que restituir a igreja através da caridade, quando ele, que tinha uma ojeriza pelos rancenianos,
Ele estava numa estrada num dia de muito frio e vê um homem ali tiritando de frio e sofrendo de hanseníase. Ele então toma coragem, aproxima deste homem, dá-lhe o casaco e beija-lhe na face. Foi aí que ele aprendeu: reconstrói a minha igreja, seja caridoso, ajude ao próximo. Vamos falar também, e ele obedeceu, evidentemente, como nunca, às orientações recebidas e ajudou sempre espiritualmente, ajudou aos pobres, aos famintos, aos doentes em geral, e foi, no fim da vida, morar num monastério ou mosteiro onde estavam lá internados os hanseníanos para curar-se, e ele contraiu a hanseníase e foi assim que desencarnou. A irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, ao cuidar dos doentes, dos mendigos que ela recolhia nas ruas e os obrigava em prédios abandonados em Salvador. Ela não podia sair do convento e ela fazia isso à revelia da Madre Superiora, que era braba. Ela saía de madrugada escondido para ajudar exatamente esses desafortunados. Um belo dia a Madre Superiora descobre e chama a irmã Dulce e diz assim: o que é que você está fazendo que toda madrugada você sai? Onde você vai? Irmã, eu vou ajudar os pobres, os necessitados. Olha quanta carência que nós temos aqui ao nosso lado. Precisamos praticar a caridade como ensinou Cristo. E a Madre Superiora ficou tão tocada pelaquela ação da irmã Dulce, que disse a ela: está certo, você pode sair, a hora que você quiser, continue realizando esse seu trabalho construtivo. E ela o fez. Vamos falar também uma outra personalidade, um grande espírito, que também sempre mostrou a sua obediência, Dona Ivone do Amaral Pereira, que inclusive é uma das mentoras aqui da nossa casa, que será inclusive homenageada em algumas palestras no mês que vem. Chico Xavier uma vez disse que o Chico não. Alguém disse que Ivone Pereira era o Chico Xavier de Saias. Vocês imaginam a grandiosidade do trabalho que ela realizou, sempre realizou, e era na condição de ex-suicida. Ela obedeceu a tarefa dela de recuperar-se do suicídio através da caridade, da sua ação junto aos necessitados, e ela fez isso. Ela tem uma história linda. Num determinado momento de sua existência, ela ministrava passes numa comunidade pobre que tinha ao lado, ali onde ela morava, no Rio de Janeiro. Além das obras magníficas psicografadas, e ela diz que a mediunidade foi a forma que eu tive de me recuperar dos erros do passado. Foi uma trabalhadora incansável, muito linda a história dela. Difícil, inclusive, de resumir numa palestra, de tantas informações e passagens que temos. Depois temos a Nália Franco, não podemos esquecer dela, a grande dama da educação brasileira, que dedicou a vida toda às crianças, recolhendo ali os afrodescendentes, as crianças, depois da promulgação da lei do ventre livre, que aquelas crianças não tinham para onde ir. Ela obrigava a todos até o fim de sua vida, cuidando também das mães gestantes. Fundou 71 escolas, além de orfanatos e outras obras grandiosas. Estes exemplos de obediência mostram que, no Espiritismo, ela não é um ato de servilismo, mas uma virtude ativa, que liberta o espírito do orgulho e do egoísmo, conduzindo-o ao progresso moral e à harmonia com as leis divinas.
Temos então a obediência e temos a resignação. O que é então a resignação? Foi lido aqui na mensagem. Ela é o consentimento do coração, isto é a aceitação das aflições e dos contratempos que nós temos aqui, traduzindo-se em enfermidades, crises financeiras, problemas familiares, perseguições, injustiças, calúnias. Não devemos aceitar, porém, isto tudo passivamente, porque Deus nos deu a inteligência, e é através da inteligência que nós temos que nos esforçar para superar estas dificuldades que nós temos, e jamais permitir que a revolta tome conta do nosso coração. Porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos aborrecimentos, mas isso é inerente a pertencermos a um planeta de expiação e provas. Isto acontece também em função das nossas falhas. E tem gente que acusa Deus. Mas eu estou com um problema financeiro gravíssimo, a culpa é de Deus. Mas às vezes o sujeito não sabe lidar com o dinheiro. Ele erra e Deus tem culpa? É claro que não. Se nós considerarmos o lado espiritual, entendendo que as aflições que vivemos são importantes e necessárias para a nossa evolução, essa compreensão nos ajudará na resignação, porque nós sabemos que tudo é passageiro e breve, porque a nossa estada aqui na matéria, ela é muito curta. Mas as pessoas estão vivendo mais hoje. Há pessoas que passam dos 90 anos. Sim, é verdade. Mas aí nós pensamos, o que são 90 anos diante de toda a eternidade? Não passa rápido? Claro que passa. Vamos dar aqui alguns exemplos de resignação. Nós temos um amigo, um casal. Eu e minha esposa que está sentadinha ali. Eu não vou falar o nome dele porque eu não estou autorizado. Ele tem 70 anos hoje? 70 anos. Para os dias de hoje, é um ancião, mas não é um velho. Não é? 70 anos hoje não é nada. E esse que vos fala tem 70 anos. Puxa, não parece, né? Não parece. Parece que tem 69. Você falou alguma coisa? 70 anos. Muito novo? Muito obrigado. Lustrou meu ego, ele disse que é muito novo. Olha que beleza. Vou virar um pavão aqui agora. Ele sofre de uma doença rara. Inclusive, ele é até objeto de pesquisas fora do país, porque não se registra nos anais da medicina esse tipo de doença. Fez vários tratamentos. Ele luta contra essa enfermidade há 5 anos. Passou por várias internações, transplante de medula, toma vários medicamentos. Este homem não é capaz de reclamar de nada. Ao passo que nós, quando estamos às vezes resfriados, nós perdemos a paciência. Nós reclamamos. E é um simples resfriado. E detalhe, não é, nunca foi e nunca será espírita, porque morrem de medo de se aproximarem do espiritismo. Se soubessem o que é, perderiam o medo. Mas enfim, cada um tem o seu tempo. Um outro exemplo de resignação, Ana Rebelo Prado, que no fim dos anos 1800
nasceu no Amazonas, foi uma notável médium de efeitos físicos. E o que acontece? O que significa isso? Médium de efeito físico, ele possui uma característica para ser rápido. Quem quiser saber mais sobre médiuns de efeitos físicos, pode fazer um dos cursos aqui da casa, que vai ser devidamente esmiuçado, mas aqui não dá tempo e não é o objetivo. Então, o médium de efeito físico, ele tem uma propriedade em que ele pode, por exemplo, fazer com que um espírito se materialize. Ainda bem que não tem nenhum aqui presente, porque se materializar alguém, ia sair todo mundo correndo, e dependendo de quem, eu também iria. Além disso, ele pode, por exemplo, promover ruídos. Então, ela promovia essas sessões de materialização, onde ela doava esta condição que ela tinha espiritual, que chama-se ectoplasma. E o espírito, através da força do pensamento, usa desse ectoplasma e ele se torna tangível como nós estamos nos vendo aqui uns aos outros. Só que naquela época, ela foi acusada de comediante, foi vítima de preconceito, porque nós temos que considerar o seguinte: final dos anos 1800, final dos 1900, o espiritismo no Brasil ainda ele estava começando. Aliás, começou na Bahia, as primeiras casas espíritas. Ele estava começando, e naquele tempo, os espíritos eram taxados como loucos, como na verdade ainda são até os dias de hoje. Muita gente acha que nós somos loucos. Então ela foi colocada dentro de uma gaiola de ferro, e desafiada dentro dessa gaiola de ferro, a promover os fenômenos. Então disseram: você faz com que apareça esses que você diz que são espíritos, quero ver se você faz agora dentro dessa gaiola. E é óbvio que ela fazia, não tem barreira, e os espíritos apareceram. Inclusive, o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, em 71, que deu naquela época um grande impulso para o espiritismo no Brasil, aqueles trabalhos do Chico, aqueles programas com o Chico, ele disse que ela, a Ana Ribeiro Prado, foi uma das principais médiuns de materialização de efeito físico que promovia a aparição luminosa desses espíritos. E ela, inclusive, num dos seus trabalhos, materializou-se a filha do Frederico Figner, o nosso conhecido irmão Jacó. E ele estava presente nessa sessão e ele surpreendeu-se ao ver que a filha dirigiu-se a ele como se encarnada estivesse. Jesus Gonçalves, um outro grande exemplo de resignação. Nos anos 30, acometido por hanseníase, ele tem que se isolar e vai para Pirapitingui. Lá em Pirapitingui, ele acaba tornando-se espírita, deixa a revolta pela sua condição de lado e funda lá uma casa espírita. E nos anos que lhe restavam, ele então pratica a doutrina. Isso em função de erros cometidos no passado. Não dá tempo de entrar em detalhes, mas há um livro que conta a história do Jesus Gonçalves e eu recomendo a leitura. Temos o Jerônimo Mendonça Ribeiro, que muito jovem é acometido por uma enfermidade que o prende a uma cama. E ele tinha tantas dores, acometido por uma doença que não tinha cura na época, ele sentia tantas dores no tórax, que os amigos colocavam sobre ele um saco com 30 quilos de cimento, sei lá, para que as dores diminuíssem. Este homem era espírita, ele fazia palestras,
mas como que o cara fazia palestra? Ele não podia andar? Não podia. Levavam ele numa Kombi adaptada, levavam-no ao palco, e lá ele fazia as palestras, e era um homem alegre, gostava de cantar, gostava de brincar. Outro exemplo de resignação. Maria de Nazaré, a mãe, a amantíssima mãe de Cristo, resignada com o sofrimento de seu filho. Mas ela era a mãe de Jesus, ela era um espírito evoluído, é óbvio que era um espírito evoluído, mas tinha sentimento, como todos nós humanos temos sentimento. Então ela sofreu resignada todo aquele martírio do Cristo, as acusações de que ele queria promover uma revolta contra o domínio romano, que ele andava com pessoas de má vida, que ele não trabalhava, e ela, sempre com muita força, resignação, determinação, aguentou até o fim, quando ele então foi injustamente crucificado no Gólgota. E obviamente Jesus é o maior exemplo de obediência e resignação. Jesus é o espírito mais evoluído que encarnou neste planeta. E nós vamos ver ali palavras dele: eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus. Jesus aceitou em toda a sua curta existência e obedeceu os planos de Deus para a sua tarefa messiânica e redentora aqui neste planeta. Mesmo diante das maiores provações pelas quais ele passou, ele sempre mostrou-se resignado até o fim. Mas é Jesus, um espírito puro. Claro, ele é o nosso exemplo, é o exemplo a ser seguido. E finalmente, quando todos nós conseguirmos ser obedientes e resignados, que são coisas, entre outras tantas, que caracterizam um homem de bem, e que elevarão cada vez mais os espíritos, fazendo com que recebam com prioridade as boas aventuranças. Paz, alegria, bem-estar é o que todos nós queremos, concedidas por Deus, pois executam a sua vontade e dele se aproximam. Que o nosso amado Mestre Jesus possa abençoar a todos, e que as lições de obediência e resignação e os exemplos nos marquem definitivamente a partir da tarde de hoje. Muito obrigado. Acho que está assim. Boa tarde. Vamos agradecendo a palestra do nosso irmão Gilson, que nos falou da resignação, da obediência, que é muito importante, que a gente leve esse conceito para dentro de nossas almas, para que a gente possa melhorarmos a nós mesmos, que essa é a principal intenção de cada dos espíritos quando a gente encarnou, de nos melhorarmos, pelo menos um pouquinho, né? Nem que seja um passinho de formiga. Então agora nós vamos começar nossas vibrações. Vamos então fechando nossos olhos e vamos dando a mão a Jesus e vamos para nossas casas. Vamos vendo então a luz do amor de Jesus, de Deus, iluminando nossas residências, trazendo muita paz, muita tranquilidade, muita compreensão e muita harmonia para todos que lá estão, para todos que costumam frequentar nossos lares. E vamos vibrando então muito amor para todos os que estão lá
E vamos também então estender essas vibrações de amor e paz para os nossos vizinhos, para todas as nossas ruas, para os bairros, para a nossa cidade, para nossos estados e para o nosso país. E vamos pedindo então a Deus que essa luz de amor e paz possa se esparramar por todo o nosso globo, fazendo com que todos nós possamos realmente sermos irmãos, sem distinção de cor, de grupo étnico, de crença religiosa. Vamos nos unindo, pedindo sempre muita paz e também paciência para todos nós, para que possamos ter mais paciência, para que a gente não fique irritado à toa. E quando a gente ficar, que essa luz consiga nos abrandar. Porque Deus ama todos nós sem nenhuma distinção. Algumas pessoas às vezes não acreditam porque pensam que estão em situação pior que a dos outros, mas não é assim. Enquanto a gente olhar só para fora e não olhar para nós mesmos, nós vamos sempre achar que tudo está pior. Eu sei que muitas vezes a gente se acha com pouca importância, mas se assim fosse, Deus não nos teria criado. E Ele sempre tem muita paciência com todos nós, sempre nos perdoa, sempre nos dá a indulgência necessária, sempre nos apoia, nos levanta. E assim nós vamos voltando aqui para essa casa e vamos então vibrando para todos os locais onde são feitas tratamentos de saúde, seja mental, espiritual. E então agora nós vamos vendo essa luz aqui no nosso salão, vamos nos ajustando, sentando confortavelmente, mas de forma que possamos deixar espaço para que os passistas possam começar os passes e transmitir a energia que vão ser acopladas aos encarnados, junto com os espíritos que aqui estão para nos auxiliar, para nos trazer aquilo que nós realmente necessitamos. E aí nós vamos imaginando uma grande luz que vem lá de cima e ela vai descendo então, vai se ampliando e vai entrando pelo nosso coronário, vai começar então a reequilibrar todos os nossos centros de força, para que possamos sentir Deus dentro de nós, para que possamos sentir que todos nós somos importantes, que todos nós somos muito amados por Deus e muito abençoados também. E essa luz então vai passando pelo nosso frontal e assim vai limpando a nossa visão. Nós vamos pedindo a Deus para que quando a gente olhe para os outros e para nós mesmos, que nós possamos ver sempre mais as boas qualidades, as boas coisas que cada um pôde fazer. E então essa luz vai descendo e vai até o nosso larígeo, iluminando essa região, trazendo então muita paz, muita calma, muita tranquilidade à nossa falange, para que possamos proferir palavras que na maioria das vezes não ofendam ninguém, que possamos conter os nossos as nossas falas não tão boas, que Deus transforme essas palavras em palavras melhores na hora que nós formos produzi-las. Então essa luz vai descendo e vai chegando no nosso cardíaco.
ela vai ficando cor-de-rosa, e que vai equilibrando ali os nossos sentimentos de amor, para que nós possamos compreender que amor não é apego, amor é amar, é querer o bem daquele que você ama, mesmo que ele não esteja mais perto de você, mesmo que ele não faça as coisas que você acha que ele deveria fazer, como no exemplo, que os nossos filhos obedeçam a gente incondicionalmente. Isso não é possível, porque Deus fez cada um de nós um ser individual, com direito a escolher o que quer fazer ou não. Nós podemos apenas orientar esses seres que nos foram emprestados para que a gente possa aprender a efetivamente amar alguém. Que amar não é controlar. Amar é ensinar e aprender, e sempre ter muita paciência para ouvir e falar com amor, falar que esses filhos são presentes que Deus sempre nos deu. Não interessa a dor que a gente às vezes sente, mesmo não querendo, ao ver nossos filhos passando por provas difíceis. Mas a gente deve lembrar que eles precisam passar por isso, senão eles não vão conseguir seguir o caminho de evolução deles próprios. Então essa luz agora vai descendo e vai chegando no nosso esplênico, equilibrando as forças lá, nos deixando mais calmos, mais tranquilos. E essa luz então vai passar pelo nosso gástrico, eliminando os resíduos de raiva, de angústia, de medo também, transformando isso em partículas douradas que vão trazer muita saúde para essa região. Então, essa luz vai descendo até o nosso genésico, limpando os nossos órgãos reprodutores, trazendo muita luz, muito benefício para os nossos próprios corpos, para que podemos harmonizar os nossos hormônios. E essa luz vai até o básico, iluminando essa nossa região, que é a base do nosso corpo. E então ela vai descendo pelas nossas pernas, até os nossos pés. E vai até a pontinha de cada dedo dos nossos pés. E essa luz então volta subindo, reequilibrando todas as vértebras na nossa coluna, no nosso pescoço, e vai subindo de volta até Deus, e vai continuar existindo essa luz. E essa luz sempre estará ligada a Deus. E então agora nós vamos nos comunicando, nos conectando com os espíritos que trabalham com as matas do nosso país, com as florestas, com as águas, os mares, lagos. E lá os cientistas espirituais vão lá retirar e extrair o que for necessário para que possamos então fluidificar as nossas águas, que aqui nós trouxemos. Para quem não trouxe, não tem problema, nós vamos pedir que essa fluidificação se estenda a todas as caixas de águas de nossas casas, de nossas residências, para que ela possa nos auxiliar fisicamente e mentalmente e espiritualmente toda vez que tomamos um gole dessa água. E então nós vamos agradecendo aos mentores dessa casa, a todos aqueles que aqui estão, e agradecendo a Deus por podermos estar aqui. Vamos agradecendo e pedindo a Deus que nos ilumine hoje, agora e sempre. Vamos agradecendo aos nossos mentores, aos mentores desse trabalho, ao nosso Mestre Jesus, por essa tarde tão maravilhosa, de tanto aprendizado, que possamos colocá-los em prática, que possamos passar esses aprendizados também para nossos amigos e familiares.
Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, nós vamos terminando o nosso trabalho, mas nós pedimos para ninguém sair, porque nós vamos sortear os livros. Alguém aqui não está com o número para sorteio? 2, 3. Tá, só um minutinho que o Márcio vai levar. Espera lá que ele já...